Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, deixe o seu like. Eu sou Evangelista Patrícia e que você possa estar aí compartilhando. E hoje nós vamos entrar em 1 Reis, capítulo 8. Vai falar sobre a dedicação do templo. Salomão fala ao povo, Salomão ora a Deus. E também, deixa eu ver se tem mais algum título aqui. Salomão abençoa o povo. Aqui ele abençoa o povo. Então, gente, aqui está falando da dedicação do templo. Nós aprendemos muito com Salomão, né? Aqui no capítulo 8, então congregou Salomão aos anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, né? A cidade de Davi é chamada de Jerusalém, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa, o rei Salomão, no mês de Etanim, que é o sétimo mês, e vieram todos os anciãos de Israel e sacerdote e alçaram e pegaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo, e assim os trouxeram para cima o sacerdote e os levitas. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que estavam lá com ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, vacas, que não podia nem contar de tanto que era sacrificado, e nem dava para numerar a multidão. Assim trouxeram o sacerdote a arca do concerto, né? E do Senhor, do seu lugar, um oráculo da casa ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Gente, na arca nada havia, não tinha não, senão só as duas tábuas da lei, que era na pedra, estava na pedra, duas tábuas de pedra que Moisés puseram ali, junto ao Horebe, que tinha na arca. E quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saíram eles da terra do Egito, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podia ninguém podia ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então aqui, gente, a dedicação do templo coincidiu com a festa dos tabernáculos, cerca de 11 meses depois que a obra foi terminada, tá? Conforme 1 Reis 6,38. E aqui gente, no verso 9, a vara de Arão e o vaso com maná, que haviam sido guardados na arca, conforme Hebreus 9,4, já não estava lá, só estava a pedra de Moisés que estava lá. E aqui, gente, no verso 10 e 11, a nuvem que encheu a casa do Senhor, a glória do Senhor é estendida por alguns como uma referência ao Espírito Santo. Para maiores informações, né, a gente pode ler outras passagens bíblicas, como 2 Crônicas 5,13. O Espírito Santo em ação, e não podiam ficar de pé de tanto que a presença de Deus estava naquele lugar, né? E aqui, gente, Salomão, ele fala ao povo. Então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei
uma casa para morada, assento para sua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, pela mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo, o povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração a edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, que porquanto você colocou no seu coração que ia construir, edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em propor em seu coração. Todavia, você não vai edificar esta casa, porém o teu filho, descendente de ti, edificará esta casa ao meu nome. E assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantarei em lugar de Davi, meu pai, e me assentarei no trono de Israel, como tem dito o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Aí depois Salomão, ele ora a Deus. Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos aos céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus e embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que andam no seu caminho, que andam de todo o seu coração no seu caminho, que andam diante de ti. Então ele falou assim, que guarda o conserto e o Senhor Deus dá benefício aos seus servos que andam de todo o coração diante de ti. Ele falando assim, né? E foi quando Salomão estendeu as mãos para os céus, levantou suas mãos para louvar e dar graças ao Senhor. Nas Escrituras, levantar as mãos é uma expressão física frequente de adoração. Quando ela quer adorar a Deus, ela levanta as mãos para o céu. E ele levantou as mãos para adorar a Deus. Ele adorou a Deus, glorificou, porque ele falou assim: o Senhor cumpriu o que teu servo Davi, meu pai, dissera, que porque com tua boca disseste e com tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que se teus filhos guardarem, né, guarda o seu caminho para andarem diante de mim, como o Senhor falou. Então ele lembrou bem, Salomão não esqueceu. Ele falou: se guardar os meus mandamentos, eu estarei contigo, e os seus descendentes assentarão aqui. E ele falou assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Então ele falou assim, que o templo que ele fez era demasiadamente pequeno para o Senhor, de tanta grandeza do Senhor, né? E aqui, gente, ele fala assim, esta é no verso 15, assim, no verso 8:54, né? Deixa eu dar uma lida aqui,
e aí Salomão abençoou o povo. E sucedeu que ele estava fazendo a oração aí até os 53, né? E sucedeu que, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração, depois você lê que é maravilhosa, e esta súplica, estando de joelho com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas bocas, das suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com os nossos pais. Não nos desamparem e não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os meus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Olha que ele repetiu a terceira vez nesse capítulo, né? E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus. Aleluia. E o juízo do seu povo de Israel a cada qual no seu dia. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a presença do Senhor em nós, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Salomão deixou bem claro, né? Ele falando aqui, e seja o vosso coração perfeito, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos como hoje. De novo ele está falando, né? E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor, ofereceu Salomão em sacrifício pacífico. E o que sacrificou o Senhor? Ele sacrificou 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura do sacrifício pacífico, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para neles caberem os holocaustos e as ofertas e as gorduras de sacrifício. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias. Essa festa durou 7 dias. E mais 7 dias. Então, ao todo, foram 14 dias. E no 8º dia, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então, todos foram para suas tendas, porque era a festa do tabernáculo, né? Alegres, contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. Este é o capítulo 8. Deixe o seu like e o seu comentário.